Não me canso de dizer que As Crônicas de Marvin é um projeto colossal. Isso eu afirmo por causa do que esse projeto envolve. Como vimos anteriormente, quem entende do assunto fica um tanto surpreso ao saber que foi feito por apenas uma pessoa. Claro que dá para surpreender mais ainda sabendo sobre os bastidores. Um computador não muito forte em relação ao que existe hoje. Isso daqui seria uma nave em 2016, ano em que comprei a maioria das peças. Sem muito espaço para armazenamento. Se eu tivesse comprado esse HD externo antes, eu não precisaria ter deletado grande parte do primeiro episódio do Marvin. Equipamentos não muito profissionais, mas não estou aqui para reclamar. Apesar de não ser lá aquelas coisas, nem lá aquele estúdio, eu consegui sim fazer muita coisa. Como disse, surpreendi pessoas. E para ter tornado o que era impossível antes se tornar possível agora, foram usadas várias técnicas que me fizeram evitar uma grande atualização nos equipamentos, e duas dessas técnicas salvaram o dia. Ou na verdade, salvaram alguns meses. Falando sobre os dias atuais, existem vários formatos de telas, exatamente as que vocês assistem suas programações, filmes, os meus vídeos e, quem sabe, os meus filmes. Se sua TV é das modernas, com certeza o aspecto de razão dela é de 16:9. Agora, se você ainda segue usando aqueles modelos mais antigos, com certeza tem as proporções 4:3. Se você opta igual a mim por uma visão mais panorâmica, seja para lazer ou para trabalhar, seu monitor tem as proporções cinematográficas, algo parecido com 2,35:1. Ou dependendo da rede social que você usa, com certeza você já gravou um vídeo 9:16, ou mais conhecido como gravando em pé. E outra coisa também para entrar na jogada são os quadros por segundo. Mas antes desse assunto, vamos entender o que tem a ver essas proporções com o Marvin. Como podemos lembrar, naquele vídeo, dependendo da sua tela, aparecerá faixas pretas em cima e embaixo. Ou se você preza muito mesmo por uma vista panorâmica e seu monitor for mais largo ainda do que o meu, daí você verá faixas pretas nas laterais do vídeo. Ou se for igual ao meu mesmo, a imagem aparecerá por inteiro, assim. Se fosse uma borda infinita, seria melhor ainda. Entretanto, o ponto é que dessa maneira é muito mais rápido para renderizar. A resolução de ambos os episódios são em Ultra HD, exatamente 4096 por 1728, ao invés de ser 4096 por 2304, que está na proporção de 16:9. Para entender melhor, todos esses resultados são frações simplificadas. Se eu pegar essa resolução e comparar com outras resoluções Ultra HD, ou Full HD ou HD, sempre dará 16/9. Ou outra medida que é bem mais fácil é apenas dividir um pelo outro, que o quociente é sempre 1,78, aproximadamente. Agora, fazendo esse mesmo cálculo com as Crônicas de Marvin, o resultado seria 2,37, o que significa que são menos pixels para serem renderizados. Então, não é só porque é bonito e descolado porque é usado no cinema. Nesse caso foi bem útil, já que eu consegui economizar 1 minuto e meio aproximadamente para cada imagem gravada. Mesmo que já ouvi rumores de que assistir em uma tela menor não fica tão confortável assim, mas acho que mesmo preenchendo todo o quadro, ainda seria desconfortável. E esses 1 minuto e meio a menos parece pouco, mas ainda vamos ver a diferença que isso vai fazer. Agora falando sobre a configuração de quadros por segundo que decidi usar, se você não sabe bem o que é isso, pensa que é igual uma apresentação em slide, só que muito rápida. Essa medida é quantas fotos por segundo vamos ver durante o vídeo. É comum no YouTube assistirmos vídeos a 60 quadros por segundo, ou 60 imagens sendo mostradas a cada segundo do vídeo, que por algum motivo é considerado como uma característica de vídeo bom. Na minha opinião, isso não define qualidade, mas mesmo assim, o comum de se gravar é 30 quadros por segundo. Não exige muito do computador para edição e não exige muito da internet para assistir. Porém, existe outra configuração que é a 24 quadros por segundo, que por coincidência também é o padrão usado no cinema. E novamente,
A justificativa de eu usar essa configuração não é só porque é bonito e descolado, mas porque é muito útil também. Para descobrir a diferença que essas características fizeram, temos que saber quantas imagens foram gravadas no total. A conta vai ser simples e o resultado vai ser bem menor do que o tempo real gasto para renderizar. Para quem não sabe, a renderização costuma ser bem demorada e o tempo para calcular é impreciso, mas dá para ter um valor aproximado. É uma imagem de cada vez e varia bastante o tempo para renderizar cada uma delas. E eu costumo usar um tempo-alvo. Para o Marvin, meu tempo-alvo era de 5 a 6 minutos de demora por imagem, que eu realmente consegui como média. Na Eve, atualmente, eu tento deixar abaixo dos 10 minutos de gravação, e usando o segundo episódio do Marvin como referência. No total foram 21.673 imagens renderizadas, sem as correções. Se arredondar para 21.600 imagens, que são exatamente 15 minutos de vídeo a 24 quadros por segundo, esse é o tempo da animação bruta, sem as telas de introdução e finalização. E usando a média que consegui de renderização de 5 minutos para cada imagem, ou seja, 21.600 vezes 5, que são 108.000 minutos, que dão 75 dias. Se tudo ocorresse bem, e se eu não fizesse as pausas entre as gravações, daria um total de 75 dias para renderizar todo o segundo episódio, que na realidade demoraram mais ou menos 5 meses para gravar. Agora, se fosse gravado ainda 24 quadros por segundo, porém nas proporções 16:9, cada imagem demoraria 1 minuto e meio a mais. Iria demorar mais ou menos 97 dias para gravar. 1 minuto e meio fez a diferença de 22 dias. Lembrando que é impreciso porque depende da cena sendo gravada, então às vezes é mais rápida e às vezes é mais lenta. A tendência do tempo de gravação, na verdade, é sempre ser mais longo do que o esperado. E agora usando a configuração de 16:9 a 30 quadros por segundo, que dá um total de 27.000 imagens para estes mesmos 15 minutos de animação, demoraria mais ou menos 121 dias para renderizar. Mas é provável que passaria fácil de 8 meses só para renderizar. E é aí que descobrimos como a renderização é traiçoeira caso se descuidar. Eu já larguei mão de um trabalho inteiro pronto só faltando renderizar porque iria demorar muito tempo. Isso aconteceu bem antes de existir o Marvin e foi a única vez que eu joguei uma animação inteira fora. Por isso é muito importante se preparar antes e saber o que você quer fazer para evitar de descobrir muito tarde que aquilo é impossível. Tenho certeza que você não esperava que eu tinha pensado a esse nível de detalhe, e principalmente que pequenas alterações assim poderiam causar um impacto tão grande. Apesar de eu ter me preparado, eu sabia que isso poderia virar um atoleiro e com chance de eu simplesmente não terminar. Pelo menos eu pensava assim durante o primeiro episódio de As Crônicas de Marvin. Se eu fosse um viajante do tempo, eu poderia mostrar até mesmo uma imagem dos personagens do Marvin para eu de 2015. E é provável que o eu do passado iria rir da cara do eu do futuro, e certamente diria que aquilo ali era uma piada. E como disse logo no início, essa técnica não foi a única para tirar esse projeto da área de ser impossível. Existem algumas outras muito interessantes também, mas acho melhor trazer a Eve antes para eu ficar mais à vontade em mostrar.